Capítulo 3. Havia um lugar na floresta onde um riacho se alargava em um lago profundo entre as pedras. Morgana sentou-se em uma rocha chata de frente para a água e fez a Colin sentar-se ao seu lado. Não seriam vistos ali, a não ser pelo povo antigo, e eles jamais trairiam sua rainha. Meu querido, trabalhamos juntos por todos esses anos. Diga-me, a Colin, o que pensa que estamos fazendo? Senhora, contentei-me em saber que tinha um propósito e não lhe fazer perguntas. Se buscava apenas um amante, levantou os olhos para ela e buscou sua mão. Haveria outros para isso, mais adequados a tais jogos. Eu a amo, Morgana. E fiquei contente e honrado por ter se voltado para mim, até mesmo para a companhia e um toque de ternura. Mas não foi isso que me chamou até você, de sacerdote para sacerdotisa. Ele hesitou um pouco e ficou remexendo a areia com a bota. Finalmente disse: ocorreu-me também que havia mais propósito nisso do que o desejo de uma sacerdotisa de restaurar os ritos neste reino ou sua necessidade de atrair sobre nós as marés da lua. E fico feliz por tê-la ajudado nisso e dividir o culto com você. De fato, é a senhora desta terra especialmente para o povo antigo que vê em você o rosto da deusa. Por um tempo pensei que tínhamos sido chamados apenas para restaurar o velho culto aqui, mas agora me ocorre, não sei porquê, tocou as serpentes que se enrolavam em seus punhos, que, por causa disso, estou preso a esta terra para sofrer e talvez morrer, se for preciso. Eu o usei, pensou Morgana, tão cruelmente quanto Viviane me usou. Ele continuou: sei bem que há mais de 100 anos esse velho sacrifício não é exigido. Ainda assim, quando isto... Novamente ele tocou com a ponta do dedo a serpente circulando seu punho. Foi colocado aqui. Percebi que talvez devesse de fato ser a pessoa convocada pela senhora para esse sacrifício ancestral. Nesses anos, desde então, comecei a pensar nisso como fantasia de um rapaz imaturo, mas se vou morrer... E a voz dele desapareceu como as ondas no poço que se aquietava. Tudo estava muito silencioso. Podiam ouvir insetos fazendo um barulhinho seco na grama. Morgana não disse uma palavra, embora pudesse sentir o medo dele. A Colin deveria ultrapassar as barreiras do medo sem auxílio, assim como acontecera com ela, ou Arthur, ou Merlin, ou qualquer um que enfrentara aquele teste final. E se ele fosse enfrentar o teste final,
precisaria consentir nisso. Por fim, ele perguntou: é exigido de mim, então, senhora, que eu morra? Pensei que, se o sacrifício de sangue é exigido, então Avalor tornou-se presa dela. E ela viu os músculos de seu rosto se contraírem, a Colon enrijeceu a mandíbula e engoliu em seco. Ainda assim, ela nada disse, embora seu coração latejasse de pena. Por algum motivo, ouviu a voz de Viviane em sua mente. Chegará o dia em que você vai me odiar tanto quanto me ama agora. E sentiu novamente a onda de amor e dor. Ainda assim, endurecia seu coração. Acolon era mais velho do que Arthur quando enfrentou sua coroação. Enquanto Avalor de fato fora um sacrifício de sangue derramado para a deusa, ainda assim o sangue de outro não poderia redimir mais ninguém. Nem a morte de Avalor poderia livrar seu irmão da obrigação de enfrentar a sua própria. Que assim seja. Enfrentei a morte diversas vezes em batalhas. Fiz um juramento à deusa e mesmo que isso leve à morte, não o quebrarei. Diga-me o desejo dela, senhora. Morgana estendeu a mão e apertou a dele. Não acho que o que será exigido de você seja a morte, e certamente não o altar do sacrifício. Mesmo assim, é preciso passar por um teste, e a morte sempre espreita as portas de tais desafios. Ficaria mais tranquilo se soubesse que eu também enfrentei a morte dessa maneira? E ainda assim estou aqui a seu lado. Diga-me, fez juramento de homem para homem a Arthur? Não sou um dos companheiros dele. Viu-o em prestar juramento a ele, mas não eu, embora tenha lutado por minha própria vontade entre seus homens. Morgana ficou feliz, embora soubesse que usaria até mesmo o juramento de um companheiro contra Arthur agora. Ouça-me, querido. Arthur traiu Avalon 2 vezes. E um rei só pode reinar nesta terra a partir de Avalon. Venho buscando repetidamente relembrar Arthur do juramento que fez, mas ele não quer me ouvir e ainda mantém em seu poder a espada sagrada de Excalibur, a espada das insígnias sagradas e com ela a bainha mágica que lhe fiz. Ela viu o rosto dele empalidecer. Diz a verdade? O que vai derrubar Arthur? Não,
a não ser que ele ainda se recuse a cumprir seu juramento. Ainda darei a ele todas as oportunidades de se tornar o que jurou ser. E o filho de Arthur ainda não está maduro para o desafio. Não é nenhum menino, Acolon, e foi treinado para ser rei e não druida, apesar disto. E pousou um dedo esguio sobre as serpentes em torno do pulso dele. Diga-me então, Acolon de Gales, se todos os outros expedientes falharem, será o paladino de Avalon e desafiará o traidor pela espada que ele carrega? Desafiar Arthur? Fez uma boa pergunta Morgana quando questionou se estou preparado para morrer. E fala comigo por meio de enigmas. Não sabia que Arthur tinha um filho? O filho dele é filho de Avalon e das fogueiras da primavera. Ela pensara que havia muito superar a vergonha disso. Sou uma sacerdotisa. Não preciso prestar contas a nenhum homem do que preciso fazer. Mas não podia se forçar a olhar Acolon nos olhos. Ouça e contarei tudo. Ele sentou-se em silêncio enquanto ela lhe contava sobre a coroação na Ilha do Dragão e o que se sucedeu depois. E quando falou sobre como fugiu de Avalon e sobre o parto de Gwydion, Acolon estendeu a mão e apertou os dedos dela. Ele passou em seus testes, disse Morgana. Mas é jovem e inexperiente. Ninguém pensou que Arthur trairia o próprio juramento. Arthur também era jovem, mas foi coroado quando Uther era velho e estava morrendo, e os homens buscavam em todos os lugares um rei da linhagem de Avalon. Agora a estrela de Arthur brilha forte e seu renome é grande, e mesmo com todos os poderes de Avalon por trás dele, Gwydion jamais poderia desafiá-lo pelo trono. O que a faz pensar que posso desafiar Arthur? Tomar-lhe Excalibur e não ser morto imediatamente pelos homens dele? Não há um lugar deste mundo onde ele não seja tão protegido e eu possa desafiá-lo. Isso é verdade, disse Morgana, mas não precisa desafiá-lo neste mundo. Há outros reinos que não são deste mundo, e em um deles pode tomar dele Excalibur, sobre a qual ele já não tem mais nenhum direito, e a bainha mágica que o protege de qualquer ferimento. Uma vez desarmado, ele não é mais do que um homem qualquer. Vi seus companheiros Lancelot, Gawain, Gareth brincarem de desarmá-lo em suas batalhas simuladas. Sem a espada, Arthur é presa fácil. Não é o melhor dos guerreiros, nem precisou ser com aquela espada e a bainha. E, uma vez que Arthur esteja morto,
precisou parar e firmar a voz, sabendo que incorreria na maldição de assassinato de um rei, a mesma que hesitou em trazer sobre a Colum quando Avalor morreu. Uma vez que Arthur esteja morto, repetiu por fim com firmeza: sou a mais próxima do trono e irmã dele. Devo governar como senhora de Avalon, e você como meu consorte e duque de guerra. É verdade, você também, a seu tempo, será desafiado e derrubado como Gamo Rei. Mas antes que esse dia chegue, terá seu tempo como rei ao meu lado. Jamais pensei em ser rei, mas se me pede, senhora, devo fazer a vontade da deusa e a sua. Mas desafiar Arthur por sua espada... Não quis dizer que fará isso sem toda a ajuda que eu lhe puder lhe oferecer, porque mais fui treinada durante todos aqueles anos cansativos em mágica e porque eu tornei meu sacerdote. E há alguém maior que eu que nos ajudará em sua aprovação. Fala daqueles reinos mágicos? Perguntou a Colum. Não a entendo. Isso não me surpreende. Nem eu mesma sei o que quis dizer, nem o que digo, pensou Morgana, reconhecendo a estranha obscuridade se formando em sua mente e nevoando o pensamento como aquele estado em que a mágica poderosa era feita. Devo confiar na deusa agora e deixar que ela me guie. Não apenas a mim, mas a ele que está ao meu lado e vai tirar a espada da mão de Arthur. Confie em mim e obedeça. Ela se levantou, movendo-se entre a floresta em silêncio, procurando... O que procurava? Perguntou e ouviu a própria voz distante e estranha. Crescem aveleiras nesta floresta, Colum. Ele assentiu e ela o seguiu ao bosque de árvores carregadas de folhas e flores àquela época do ano. Os porcos selvagens que vagavam por ali tinham comido as últimas nozes. Fragmentos das cascas estavam espalhadas pela grossa camada de folhas no chão da floresta. Ainda assim, novos brotos também se erguiam em direção à luz, onde novas árvores se levantariam para que a vida na floresta jamais morresse. Flores, frutas e sementes, e todas as coisas retornam, crescem e vêm à luz, e por fim dão seus corpos aos cuidados da Senhora novamente. Mas ela que trabalha sozinha e silenciosamente no coração da natureza, não pode fazer sua mágica sem a força dele, que corre com os cervos e com o sol do verão, traz à luz a riqueza do ventre dela. Sob a aveleira, ela olhou para a Colum, e enquanto parte de sua mente estava consciente do que aquele homem era seu amante, seu sacerdote escolhido, sabia agora que ele havia consentido com uma aprovação além do que ela poderia lhe conferir sozinha. Antes mesmo que os romanos viessem para essas colinas em busca de chumbo e estanho, o bosque de aveleiras já era um lugar sagrado. À beira do bosque havia um pequeno lago,
sob 3 das árvores sagradas, a aveleira, o salgueiro e o amieiro, uma mágica mais antiga que a do carvalho. A superfície do lago estava um tanto obscurecida por galhos secos e folhas, mas a água estava limpa e escura, marrom como a floresta, e ela viu o próprio rosto refletido ao se curvar e mergulhar a mão no líquido, tocando os lábios e a testa com ele. Diante de seus olhos, o rosto refletido mudava e se transformava, e viu os olhos profundos e estranhos da mulher de um dos mundos mais antigos que este. Algo dentro dela se encolheu, aterrorizado com o que viu naqueles olhos. O mundo havia se deslocado sutilmente em torno deles. Ela acreditava que essa terra estranha e ancestral ficava nas imediações de Avalon, não no baluarte remoto de Gales do Norte. Ainda assim, uma voz disse silenciosamente em sua mente: Estou em todos os lugares, e onde a aveleira se reflete no poço sagrado, aqui estou eu. Ouviu a Colum resfolegar em assombro e respeito e se voltou para ver que a senhora do reino das fadas estava com eles, ereta e silenciosa em suas roupas cintilantes, a coroa de vime nu na testa. Foi ela quem falou ou a senhora? Há outra provação além de correr com os servos. E subitamente era como se uma trompa soasse, distante e misteriosa, através do bosque de aveleiras, ou era o próprio bosque? Então as folhas se levantaram e se agitaram, e houve o ímpeto de ventos repentinos fazendo os troncos rangerem e oscilarem, e um frio de medo correu pelo corpo e pelo sangue de Morgana. Ele está chegando. Lenta e relutantemente, ela se virou e viu que não estavam sós no bosque. Ali, no limite entre os mundos, estava ele. Jamais perguntou a Colum o que ele havia visto. Viu apenas a sombra de uma coroa de galhada, as folhas brilhantes, douradas e vermelhas onde eles se encontravam, na floresta enfeitada com os primeiros botões da primavera, os olhos escuros. Um dia se deitara com ele no chão de uma floresta como essa, mas ele não havia vindo para ela dessa vez, e Morgana sabia disso. Agora ela e mesmo a senhora deveriam se afastar. O passo dele, suave sobre as folhas, de algum modo ainda levantava o vento que seguia jorrando sopros de ar através do bosque, agitando seus cabelos em torno da testa e seu manto. Ele era alto e moreno e parecia estar vestido com os mais ricos trajes e com folhas ao mesmo tempo, e ainda assim
Ela poderia jurar que a pele nua dele brilhava macia diante de todos. Ele fez um gesto, levantando a mão delgada, e como se fosse compelido, Aquilon se moveu lentamente para a frente, passo a passo. Ao mesmo tempo, era Aquilon que ela havia coroado e vestido com folhas e galhada, brilhando na estranha luz imóvel das fadas. Morgana sentiu-se fustigada e atingida pelo vento no bosque. Sabia, havia formas e rostos que não podia ver claramente. Essa aprovação não era para ela, mas para o homem ao seu lado. Parecia haver gritos e toques de trompas. Os cavaleiros pairavam no ar ou eram as batidas dos cascos tamborilando sobre o chão da floresta com esse grande barulho que afogava os pensamentos. Sabia que Aquilon já não estava mais ao seu lado. Agarrou-se ao tronco da veleira, o rosto escondido. Não sabia, jamais saberia. Não cabia a ela saber que forma tomaria a coroação de Aquilon. Não cabia a ela dar ou saber. Havia invocado os poderes do Deus galhudo através da senhora, e ele fora para onde ela não poderia ir. Jamais soube quanto tempo ficou ali agarrada ao tronco da veleira, a testa dolorosamente pressionada contra a árvore. Então o vento desapareceu e Aquilon estava de novo com ela. Ficaram juntos, sozinhos no bosque de aveleiras, ouvindo apenas o ronco do trovão em um céu escuro e sem nuvens, no qual a borda do sol brilhava como metal quente atrás do disco escuro do eclipse da lua, e as estrelas queimavam na noite que não caíra. Os braços de Aquilon estavam em torno dela. Ele sussurrou: "O que é isso? O que é isso?" "É o eclipse." A voz dela estava mais firme do que poderia acreditar. Sentiu a batida de seu coração se aquietando com o toque dos braços dele, quentes e vivos, abraçando-a. O chão estava novamente firme sob seus pés, a terra sólida do bosque de aveleiras, e quando olhou para o lago, viu fragmentos dos galhos quebrados pelo vento misterioso que assolara a mata. Em algum lugar, um pássaro reclamava da escuridão súbita e aos seus pés um porquinho rosa chafurdava nas folhas mortas. Então a luz começou a surgir tão brilhante que ela viu a sombra saindo da frente do sol. Viu Aquilon olhando para o brilho e disse bruscamente: "Desvie os olhos. Pode ficar cego agora que a escuridão se foi." Ele engoliu em seco e baixou o rosto para ela. O cabelo dele estava bagunçado pelo vento, que não era daquele mundo, e, presa a ele, havia uma folha vermelha que fez Morgana estremecer sob os botões de abelheira que começavam a desabrochar. Disse em um sussurro:
ele se foi. E ela? Ou foi você? Morgana, aquilo aconteceu mesmo? Era real? Morgana, olhando para o rosto deslumbrado de Aquolon, viu algo nos olhos dele. Algo que não estava lá antes. O toque do que não era humano. Ela se esticou e tirou a folha vermelha do cabelo dele, estendendo-a. Você que traz as serpentes? Precisa perguntar? Viu o estremecimento percorrer o corpo de Aquolon. Ele arrancou a folha vermelha da mão dela com um gesto selvagem, deixando-a cair silenciosamente no chão da floresta, e disse, arquejando: parecia que eu cavalgava alto sobre o mundo e vi coisas que um mortal jamais veria. Então se esticou na direção dela com uma urgência cega, rasgando seu vestido e puxando-a para o chão. Ela o deixou fazer o que queria e deitou-se atordoada no chão úmido enquanto ele a penetrava cegamente, movido por uma força que mal entendia. Parecia-lhe, enquanto se deitava silenciosamente sob aquela força motriz, que o rosto dele estava novamente sombreado por uma galhada ou folhas vermelhas. Ela não tinha parte naquilo. Era apenas a terra passiva sob a chuva e o vento, trovão e raio, e era como se o relâmpago atravessasse e atingisse a terra sob seu corpo. Então a escuridão se foi e as estranhas estrelas que brilhavam em pleno dia desapareceram. As mãos de Aquolon, ternas e apologéticas, a ajudaram a se levantar e arrumar o vestido amarrotado. Ele se curvou para beijá-la e gaguejar um tipo de explicação, palavras de desculpas, mas ela sorriu e pousou a mão nos lábios dele. Não, basta. O bosque estava novamente em silêncio e em torno deles havia apenas os sons normais do dia quieto. Ela disse calmamente: devemos voltar, meu amor. Vão sentir nossa falta e todos estarão gritando e chorando por causa do eclipse, como se fosse uma maravilha estranha da natureza. E sorriu fracamente. Havia visto algo bem mais estranho que um eclipse naquele dia. As mãos de Aquolon estavam frias e firmes nas suas. Ele sussurrou enquanto andavam: jamais soube que você se parece com ela, Morgana. Mas eu sou ela. Porém, Morgana não disse essas palavras em voz alta. Ele era um iniciado. Deveria estar mais bem preparado, talvez, para aquela aprovação. Ainda assim, enfrentou
experimentou o que precisava e havia sido aceito por algo muito além dos pequenos poderes dela. Então, o frio atingiu o coração de Morgana e ela se voltou para olhar o rosto amado e sorridente dele. Fora aceito, mas isso não significava que triunfaria. Apenas que poderia tentar a prova final, da qual isso era apenas o começo. Não me senti assim quando, como virgem da primavera, enviei Arthur, que não sabia ser Arthur, para sua aprovação. Ah, deusa, como eu era jovem naquele tempo, como nós dois éramos jovens, misericordiosamente jovens, pois não sabíamos o que tínhamos feito. E agora que tenho idade suficiente para saber o que faço, como terei coragem de enviá-lo para enfrentar a morte?